De grandes especialistas. Chegou a hora da gente receber a Tatiana Pinheiro, que é economista-chefe da Galápagos Capital, aqui na nossa programação. Tatiana, seja bem-vinda, muito bom dia para você. Bom dia, muito obrigada pelo convite. Obrigada. Tatiana, a gente teve hoje, dados aqui divulgados da produção industrial no Brasil, estou até olhando aqui para não cometer um erro, teve uma alta de 0,1 em junho, na comparação com maio, porém, a gente vê os dados divulgados pelo IBGE, apesar da alta, ainda assim a gente teve uma alta de menor intensidade, inclusive, com a que foi verificada em maio. Eu queria entender um pouco da sua leitura também sobre esses dados, sobre esses indicadores, depois a gente continua aqui a repercutir outros temas. Tá ótimo. Bom, a produção industrial, ela não tem trazido muita novidade, ela está estagnada desde o final do ano passado, né? Então, sobe 0,3, agora sobe 0,1, tinha caído 0,3, então, quer dizer, ela tem rodado no mesmo patamar já há vários meses. Eu acredito que isso é muito por conta aí do efeito de política monetária, né? Então, um aperto de política monetária com o objetivo de trazer a atividade econômica mais para baixo, para conseguir trazer a inflação para baixo, e aí você tem efeitos na indústria, no comércio, na área de serviços, né? Então a indústria ela tem andado de lado, como dizem os economistas, né, usando o economês já há vários meses. Tanto que no segundo trimestre, agora a gente ficou sabendo junho, então a gente tem a variação trimestral, né, a contribuição da indústria para o segundo trimestre. E a contribuição da indústria, né, a variação da indústria no segundo trimestre foi ligeiramente negativa, foi 0,10 negativo, né? Então, isso é a fotografia da produção industrial, né, que tem andado de lado, ficando ligeiramente negativa nesse segundo trimestre, em linha aí com as expectativas de desaceleração da economia. Oi, Tatiana, muito bom dia para você. Felipe Nascimento falando agora. Eu queria explorar um pouco essa percepção, né, de desaceleração da indústria, atrelada com o cenário de desaceleração da economia, como você muito bem pontuou, nesse ambiente de taxa de juros elevado que a gente está vivendo, pelo menos até amanhã deve continuar nesse patamar. Qual que é a influência disso, né? Esse juro alto por um tempo importante, praticamente um ano, acabou acelerando esse processo de piora na perspectiva da indústria? E aí uma segunda parte da pergunta, uma melhora ou uma queda no juro a partir de amanhã, num horizonte, né, de um ano aí chegando em um dígito, pode acelerar o processo de industrialização do Brasil? Pode melhorar esses dados de industrialização do Brasil? Bom, a desaceleração econômica é sim, né, e era objetivo da política monetária, né, a gente deveria observar essa desaceleração também no setor de serviços, então está em linha com o esperado. Seria estranho se não tivesse desaceleração econômica nessa altura do campeonato, depois de um ano de taxa de juros em 13,75, porque o ciclo foi encerrado em agosto do ano passado e a Selic tem sido mantida nesse patamar de 13,75 desde então, com a taxa de juro real, o que eu acompanho aqui, a ex-ante, que é a taxa de juros de um ano, né, a taxa futura de um ano, menos a expectativa de inflação um ano à frente, rodando aí a 6% já desde outubro do ano passado, então há bastante tempo rodando a uma taxa muito acima da taxa neutra, então era de se esperar que a atividade econômica tivesse desacelerando e de fato está mais evidente na indústria, mas o setor de serviços também tem mostrado desaceleração. Agora, essa queda de juros que vai começar agora em agosto, né, a decisão de amanhã deve trazer já um afrouxamento das condições, né, uma redução da taxa de juros, e esse movimento de corte de juros deve continuar aí para as próximas decisões e ao longo do ano que vem. Esse corte de juros deve sim paulatinamente trazer algum alento para a demanda,
né? Mas estou dizendo a demanda. O processo de industrialização é uma outra questão, né? Tá. Então, a industrialização, não só no Brasil como no resto do mundo, depende de outros fatores, produtividade, com qual a gente definir com qual matriz energética a gente vai seguir, né? Então, não é tão simples assim, e no Brasil, principalmente, tem outros fatores que precisam ser discutidos. A qualidade da mão de obra, né? Então, a gente precisa passar por uma discussão de qualidade de mão de obra, de melhora na competitividade, com a competitividade que a gente tem, né, com o grau de investimento que foi feito, de planejamento que foi feito no setor industrial, a gente não consegue competir com a produção industrial do resto do mundo. Então, são outras discussões muito mais profundas e muito mais relevantes do que simplesmente aumento ou corte de juros. Ô, Tatiana, inclusive, né, amanhã, né, acho que essa grande expectativa em relação a qual vai ser esse ritmo ou a sinalização que possa vir ali no comunicado em relação ao ritmo da redução ali do aperto monetário, né, da taxa de juros, mercado meio que dividido ali, mas pelo menos 70% do mercado acreditando que começa com 0,25, 30% apostando ali num corte um pouco maior, inclusive de meio ponto percentual. Queria entender um pouco da leitura, qual o cenário que vocês estão trabalhando, o Banco Central deve se manter ali um pouco mais cauteloso já nesse início ali da redução do corte de juros? A gente acredita que o mais apropriado para ritmo de corte de juros no Brasil seja um ritmo de 0,50. Então, a gente discorda um pouco do consenso dos economistas, né? Olhando o mercado futuro de juros, tem uma maior concentração aí das expectativas num corte de 50 pontos e não de 25, mas olhando as expectativas dos economistas, a maior concentração é, como você disse, na expectativa de um início mais tradicional, mais comedido de corte de 0,25. A gente acredita que o 0,50 é mais apropriado olhando, né, o patamar da taxa de juros, tanto o nominal como o real, né, um corte de 0,25 para onde a gente tem o patamar de juros nominal e principalmente real, ela não traria aí um afrouxamento nas condições financeiras, né? As expectativas de inflação, elas estão caindo num ritmo maior que esse. Então, se você baixa juros nominal num ritmo menor do que as expectativas de inflação caem, em termos reais, a taxa de juros permanece a mesma ou pode até se elevar. Ou seja, fica mais apertada a política monetária. Por isso que a gente acredita que para ter um efetivo início de afrouxamento das condições monetárias, a taxa de juros, o ritmo de corte da taxa de juros tem que ser 0,50. Agora, está muito perto da decisão, agora, nesse momento, tem muito de discricionário na decisão. O que eu quero dizer com discricionário? Depende do que o board, o presidente junto com os diretores, de qual ritmo eles preferem, né? Tem tem uma parte que vai ser dada pela preferência do Comitê de Política Monetária. Agora, tecnicamente, pensando principalmente na taxa de juros real, o ritmo mais apropriado, na nossa opinião, seria já iniciar com um corte de 0,50. Você acredita, então, que a autoridade monetária tem sido conservadora, olhando já ali, né, o mercado, estimando essa taxa de juro neutra, né? Você falou ali na taxa real, mas olhando um pouco para a taxa de juro neutra, né, acima ali do que é avaliada, inclusive, pelo Banco Central. A autoridade tem sido conservadora demais na visão de vocês? Ela tem sido conservadora, e o que foi excelente, que foi super importante, a gente tem a inflação no patamar de 3%, né? Então, saiu o IPCA 15 de julho na semana
semana passada e a inflação no acumulado 12 meses, até o IPCA 15 de julho, está acumulando 3,1%. A gente é destaque no processo de desinflação no mundo, né? Então, a gente teve decisão de política monetária no Chile ontem, né, na semana passada, ontem a gente teve decisão de política monetária na Colômbia, onde foi destacado, né, em ambas as decisões foi destacado o ritmo de queda de inflação de outros países na região, principalmente o Brasil. Então, essa desaceleração da inflação e a inflação de volta a 3%, ela é mérito, ela é muito resultado da estratégia de política monetária de manter taxa alta elevada por mais tempo, que foi a estratégia adotada pelo Banco Central. Foi uma estratégia, foi adotada de propósito essa postura conservadora e foi isso que conseguiu trazer a inflação a 3%, que é o que a sociedade deseja uma inflação baixa, né? Pensando agora, daqui para frente, uma vez que a gente trouxe a inflação para o patamar de 3%, a inflação corrente, e as expectativas estão se direcionando para a taxa de 3%, essa taxa de juro real em 6%, acima da neutra calculada pelo Banco Central de 4,5%, já não tem muito razão de ser. A taxa de juros real acima da neutra, ela se justifica quando a inflação está muito acima da meta de inflação e as expectativas de inflação estão muito acima da meta de inflação. Esse foi o caso até pouco tempo atrás. Agora, a partir de agora, parece que não vai ser mais o caso. Tanto a inflação corrente já está em 3%, deve aumentar um pouquinho aí nos próximos meses, com o fim do efeito da desoneração de impostos do ano passado, mas é muito pouca coisa, e as expectativas de inflação estão caminhando para os 3% também. Então, daqui para frente, esse diferencial de 6% do juro real para 4,5% do neutro já não se justifica, se a gente continuar nessa tendência. Então, o que é necessário é trazer, né, reconduzir essa taxa de juro real para neutra. Então, dos 6% para os 4,5%, para trazer a neutralidade. Já não é mais, se a inflação fica em 3%, as expectativas de inflação também ficam em 3%, já não é mais necessário um aperto de política monetária, já não é mais necessário a taxa de juro real acima da neutra. Então, o que a gente deve ver o Banco Central fazendo é trazendo essa taxa de juro real, reconduzindo ela para a neutralidade. E é por isso que eu insisto no ponto. Se as expectativas de inflação caem a um ritmo maior do que 0,25, a taxa de juro nominal também tem que cair a um ritmo maior que 0,25 para a gente realmente ver essa taxa de juros real realmente caminhando para a neutralidade, para o 4,5%. Né? Por isso que a gente acredita que o mais provável ou o mais recomendável é um ritmo de 0,50 no corte da taxa Selic. Tatiana, o Banco Central Brasileiro conseguiu o pouso suave, né, que todas as autoridades monetárias globais têm buscado? Você acredita que, diante deste cenário, né, que você pontuou aí, esse controle efetivo melhor ali em relação à inflação, coragem das expectativas, pode ser sinalizado como um feito importante? Como um feito importante, com certeza, principalmente quando a gente considera a batalha de trazer a inflação para baixo, que o mundo inteiro tem enfrentado, as economias avançadas, as economias emergentes, aqui mesmo na América Latina, podemos dizer que o Brasil é o mais bem sucedido em trazer a inflação para o centro da meta, foi o primeiro a começar a apertar juros, foi o que mais apertou juros, é fato, mas teve seu resultado. Então, nesse sentido, foi muito positivo, olhando, né, agora com a obra pronta, foi muito positivo tudo que foi feito até então. E agora, daqui para frente, o que a gente tem pela frente é o processo mesmo de afrouxamento monetário, obviamente sempre dependente dos dados, né? Então a gente tem que continuar avaliando o que acontece com os preços de commodities, os preços internacionais, como vocês estavam discutindo aí antes da minha entrada sobre preço de commodities. Commodities é super importante para o desempenho da inflação, não só aqui no Brasil como no resto do mundo, a continuidade, né, em que pé se continua
continua aí a questão da guerra Ucrânia e Rússia, porque isso também afeta alguns preços de commodities extremamente importante, e o aperto monetário no resto do mundo, né, que também deve ter seus efeitos aqui para a economia brasileira. De tudo isso, né, tudo que acontece externamente, eu ressaltei a importância para a inflação, mas tem importância para a atividade econômica também. Tem uma desaceleração econômica, mas se a gente olha, né, no Brasil, por conta da política monetária, tem uma desaceleração econômica, mas se a gente olha para o mercado de trabalho, a gente vê que o mercado de trabalho foi pouco afetado. É nesse ponto que a gente fala de pouso suave, né, tanto no Brasil como no resto do mundo, né? O resto do mundo, as economias avançadas também estão fazendo aperto monetário, mas esse aperto monetário ainda não teve efeitos drásticos no mercado de trabalho. É por isso que se discute aí, provavelmente, né, se discute a probabilidade de se ter um pouso suave também no resto do mundo, em economias como nos Estados Unidos, isso ainda a se provar, né? Eu acho que, muito provavelmente, a desaceleração no mercado de trabalho ainda não aconteceu, mas ela deve acontecer, tanto no Brasil como no resto do mundo. Não tem almoço grátis, né? Em economia é uma lição que a gente já aprendeu há bastante tempo. Não tem almoço grátis. A inflação, tanto no Brasil como no resto do mundo, estava em patamares elevadíssimos há pouco tempo atrás, ano passado. Né? Trazer essa inflação para baixo tem seu custo, e é um custo que é importante ser pago, né? O mercado de trabalho é complicado, a desaceleração do mercado de trabalho, né? O desemprego das pessoas é complicado, mas inflação é pior. Inflação para as pessoas é pior, é mais necessário na vida das famílias, na vida das pessoas, que a inflação esteja controlada, e a partir de então a gente volte a estimular a atividade econômica, a gerar emprego, mas gerar emprego com nível de preços estabilizados. Geração de emprego num processo inflacionário, ela não gera ganho de renda. No final das contas, o que interessa individualmente para as famílias é ganho de renda. Então, é muito mais importante que a gente estabilize a inflação e, a partir daí, gere emprego, do que o contrário, do que manter um processo inflacionário gerando emprego. Isso não gera ganho de renda. Tatiana, e aí num retrospecto, né? A gente estava falando a respeito de um retrospecto na Bolsa que antes do ciclo de afrouxamento monetário, o Ibovespa costuma ganhar ali na média 15% e ao longo de todo o processo 35%. Queria saber como que está a expectativa justamente para o reflexo, né, desse ciclo de corte de juros no Ibovespa, nas ações, no equity. Você acha que ainda tem prêmio para ser capturado em alguns setores? Você avalia, você faz essas ponderações para o time da Galápagos para entender, de repente, um setor, de repente, alguma companhia que pode capturar um pouco melhor esse ciclo de corte de juros? Eu sou macroeconomista, né? Eu respondo aqui pelo macro, sim. Né? Então, a análise de setor específico não. Agora, tem o que está escrito no livro-texto, né? Então, afrouxamento monetário tem incentivo, sim, é incentivo para a Bolsa, sim. Parte disso a gente já tem visto, né? Então, essa alta recente da Bolsa, né, é por conta dessa precificação de corte de juros. E corte de juros sempre incentiva mais demanda, sempre incentiva mais consumo, e é isso que a gente tem visto, e é o que era para ser esperado realmente. Tem alguns setores que são mais beneficiados, não que são mais beneficiados, mas são beneficiados no curto prazo, né? Então, tem um benefício de curto prazo, e aí se realmente a economia tem condição de crescer sustentavelmente, aí você tem os setores que são mais beneficiados no longo prazo. No curto prazo, a expectativa de corte de juros beneficia setor de consumo,
né? Isso é o efeito imediato, né? Aí, se realmente a economia dá sinais que ela tem condição de crescer sustentavelmente sem inflação, aí outros setores, setor de infraestrutura, de bens de capital, né, setores mais ligados a investimento, que devem apresentar resultados positivos. Então, nesse primeiro momento, está tudo de acordo com o livro-texto, né? O Ibovespa ele subiu aí para a marca dos 121 mil pontos, com destaque para os setor de consumo, né? E daqui para frente a gente tem que observar se realmente, e aí é além do corte de juros, aí passa pela agenda de reformas, passa pela aprovação do marco fiscal com menos de escape para aumento de gastos possíveis, passa principalmente por uma boa discussão e uma aprovação de reforma tributária que traga melhora de competitividade, de produtividade, passa por finalmente a gente entrar num debate de educação no Brasil, de qualificação da mão de obra. Então, tem toda uma agenda que vai além do corte de juros. Para o Brasil poder crescer sustentavelmente e acima de 1,5%, 2%, o Brasil precisa, não basta só o corte de juros. No corte de juros, a gente fica nesse stop and go, né? Corta juros, aí aumenta a inflação, sobe juros, cai a inflação, corta juros, e a gente não sai desse círculo vicioso, né? Para realmente o Brasil poder crescer sustentavelmente acima de 2%, ou seja, crescer sem gerar pressão inflacionária, a gente precisa ir além do simples corte e aumento de juros. A gente tem que realmente organizar as contas públicas e começar a ter espaço para